Daniel, boa noite, Daniel. Como é que tá, beleza? Opa, e aí, E aí, tudo certo? beleza? Tudo tranquilo por aqui, por aí. Tudo certinho. Me ouve e me vê bem, Abel? Sim, tudo certinho. Como é que tá pra ti aí? Tá tranquilo também. Tá bem tranquilo. Abel, primeiramente, brother, queria te agradecer por ter aceitado o convite aí pra gente fazer essa live, né? Falar sobre a carreira do Ibria, falar sobre o atual momento, o lançamento do novo trabalho, sabendo que ainda mais agora, né, com a divulgação do novo trabalho, a agenda fica meio apertada, então te agradecer pela disponibilidade e ter aceitado o convite pra gente trocar essa ideia. Pô, muito obrigado também pelo convite, cara. Prazerzão aí poder trocar uma ideia contigo, o pessoal do Rebel Rock aí, e contar um pouquinho da história do Ibra, o que tá acontecendo, o que já aconteceu, o que vai vir pela frente. Beleza. Abel, para a gente começar a conversa, cara, antes da gente falar da banda em si, eu queria te perguntar como é que foi, cara, a tua entrada nesse mundo do rock and roll, do heavy metal, assim, como é que chegou para ti? Uh, se foi em casa, com familiares, se foram os amigos na escola, como é que o rock and roll ou até mesmo o heavy metal chegou na tua vida, assim? Cara, foi um longo processo na realidade, né? Porque toda a minha família, a parte de mãe e tal, que é a parte que eu convivo, todo mundo tem mais evangélico e tudo mais, né? Então não tinha na minha família, que eu lembro, alguém do rock, né? Metal, muito menos, né? Alguém tinha gostado de rock. Talvez um primo mais velho, 5 anos mais velho do que eu, gostava de uns Barão Vermelho, uns Titãs, que foi também uma influência pra mim, né? As primeiras coisas que eu ouvi de rock, som um pouquinho pesado, foi Titãs, Barão Vermelho, nessa vibe aí que eu gostava. E até hoje eu gosto de TNT, Cascavel aqui do Sul, né? E são referências muito legais até hoje que eu ouvia direto, né? Então comecei tocando violão com 12 anos, né? E eu comecei tocando na igreja, Assembleia de Deus, cara. Igreja super tradicional, assim, não tinha nem bateria. Eu lembro que na época, assim, que eles chamavam, tipo, tinha vários tipos de cultos, né, de reuniões, assim, que eles chamavam de grupo dos jovens, né? Eu era um pouquinho mais novo que a galera, assim. E daí o grande sonho do grupo dos jovens, cara, vamos comprar uma bateria pra igreja, cara. Ah, vamos comprar uma guitarra, porque era violão, acordeon, trompete, eram coisas mais nessa vibe, assim, de instrumentos, né? Não tinha guitarra, não tinha baixo, não tinha bateria. E daí lá pelos 13, 14, eu acabei indo para uma outra igreja chamada Comunidade Evangélica, que é muito do que a gente ouve da galera do mundo gospel, né, cara? A galera mais virtuosa e, cara, pra mim foi uma puta numa escola. Foi massa demais, fiquei uns 2 anos na igreja. E daí comecei minhas primeiras aulas de violão. E lá que eu comecei, tipo assim, a sacar um pouquinho de música. Eu sempre fui autodidata, continuo sendo. Mesmo tendo feito aula com alguns bons, ótimos professores, na verdade, são bons, são ótimos professores. Mas nessa época, assim, cara, era violão. Eu passei pra guitarra por 15, 16, mais ou menos. E a primeira vez que eu ouvi metal, que eu lembro, assim, as primeiras... Cara, acho que primeiro contato, assim, foi numa festinha de colégio, cara. Uma festinha de colégio, assim, lá pelos 13, 14 anos. A gente tava uma festa, gurizada, 13, 14 anos. E tava rolando um som que, cara, me chamou muita atenção. Porra, mas que som é esse? Que a fuder essa voz, essas guitarras. Eu nunca tinha ouvido, né? Fiquei emocionado, assim, bah, que troço é esse, né? Daí era uma casa de 2 andares e meu colega falou, não, cara, sobe lá, gurizada, tá lá curtindo, tá vendo uns discos lá e tal, tá botando som, saca lá, ver o que é. E eu cheguei lá, tá tocando The Number of the Beast, cara. Daí foi aquele choque, assim, de realidade, porra, né? Acabei de uma igreja que diz que é tudo aquilo que tá ali que é o errado, né? Daí o cara, sem ter visto aquilo ali, o cara se apaixonou. Bah, como é que eu convivo com isso agora, né? Daí eu vi a gurizada curtindo e tem de boa, pô, mas acho que não é assim, né, que eles falam, né? Acho que não é por aí, né? E daí Sim. foi, cara, lembro até hoje, o primeiro contato, eu peguei o vinilzão, né, na mão, assim, comecei a olhar as imagens, o som, ouvi o som, pá, cara, que troço louco. E a galera do colégio também gostava de tocar, gostava de metal, gostava de rock, né?
Então, isso foi uma influência muito importante para os 14, 15, também um grande amigo de infância, meu amigão até hoje, né, vizinho da vida inteira, 3 anos mais velho do que é legal contextualizar, né? Gostava também de rock, começou a ouvir som pesado, e com ele que a gente formou a nossa primeira banda, né, de rock, que é os Alcoólatras de Cristo, cara. Muito bom. Alcoólatras de Cristo, banda que fez uma única e exclusiva apresentação, cara. A gente fez um show, mas foi um show suficiente porque, tipo assim, nesse show aí, no colégio que eu estudava na época, cara, o troço foi tão emocionante, tão impactante, naquela noite, aquele dia, aquele show, foi que eu pensei, cara, eu vou ser músico profissional, cara, tipo, eu quero estar em cima do palco, eu quero viajar, eu quero ensaiar, eu quero ver a galera pulando no show, cantando, eu quero ter essa vibe na minha vida, né? Então, com 16 anos, eu decidi ser músico profissional e pagar o preço da tua profissão, né? Certo. Cara, e legal você ter falado esse lance da igreja, né? Porque tem muita galera, assim, muita gente que começa assim também, né? Não à toa a gente pega, claro que aquilo é um filme, mas é muito baseado na realidade. Se a gente pegar o filme do Rockstar, aquele que é para ser uma espécie de biografia do Tim Ripper Owens, né? Ali que o cara substitui o vocalista da banda ali e tal. Ele cantava na igreja, e tem muita gente também que começa cantando, assim, né? Por mais que o cara às vezes critique o lance da religião, mas é uma escola, seja principalmente musical, né? E até porque dentro da igreja tem aquele lance da reverberação, né? A acústica de dentro de uma igreja também, ela te influencia, assim, eu acho, no jeito de canto. Para quem é cantor, pelo menos, né? Eu acho que acaba sendo uma escola. Com certeza, eu acho muito bem colocado. Então, é uma oportunidade, cara, de tu tocar, de conhecer pessoas. Como eu comentei, né, tem uma galera do mundo gospel, são uns puta músicos, né, cara? Tem uma galera realmente muito, muito boa. E, então tem os dois lados, né? Tem a galera que começou numa igreja e acabou migrando pra música fora da igreja, tem a galera que tá na música fora da igreja e acaba em alguma etapa da vida indo pra igreja. Eu acho que o mais importante é a galera se sentir feliz, cara, se sentir bem com as suas escolhas, cara. Que Com eu acho que certeza. o que atrapalha a vida, cara, as coisas que mais atrapalham, né, cara, é o julgamento, é o preconceito. Bah, mas o cara toca na igreja, bah, mas o cara tá fora da igreja, cara, deixa cada um jogar na sua posição, tá ligado? E ser feliz assim, né? Exatamente. Exato. Abel, tu falasse, né, que teve a primeira banda, os Alcoólatras de Cristo ali e tal, que fez um único show, mas que esse show foi, digamos assim, definitivo para seguir na carreira, né, para tu realmente saber que era isso que tu queria. Mas quando tu foi para guitarra, assim, saiu do violão para guitarra, teve algum músico em especial que tu te espelhou assim, disse, pô, cara, eu quero tocar que nem esse cara, eu quero um dia fazer show que nem esse cara faz. Teve algum em específico, assim, ou alguns? Ah, nessa época, assim, vou dizer que eu sou gaúcho, né? Eu nasci, moro em Porto Alegre. Nessa época, assim, de 15, 16 anos, assim, eu assim, um pré-metal, um pouquinho antes de eu começar a ouvir metal, eu ouvia rock. Cara, os caras que eu mais curti até hoje, admiro ele, já falei isso pra ele pessoalmente, é o Tchê Gomes, que tá isso do TNT. A banda não existe mais e tal, se tu conhece, puta de um guita, né, meu? E até esse tempo que encontrei ele, alguns poucos anos atrás, e falei pra ele, puta, meu, tu me influenciou a tocar guitarra, meu, adorava os shows de vocês, assim, e foi massa, assim, poder dizer isso pra ele pessoalmente, né? Então, a banda que eu gostava, eu gosto até hoje de TNT, né? Então, o Tchê Gomes. E daí, saindo disso, entrando para um mundo, digamos assim, metal, cara. Cara, o meu guitarrista favorito de todos os tempos, até hoje, continua sendo o Steve Vai, né? E pela musicalidade, pela performance dele ao vivo, todas as vezes que eu via Porto Alegre, falando, três, até então, 3 ou 4, 3 vezes, eu fui em todos os shows, cara. É, é, um, é realmente um arrebatamento, cara, de tão foda a vibe, que não é só questão técnica, você, do show. Uma coisa que eu sempre admirei, continuo admirando nele, é a postura dele, né? Tipo, tu vê as entrevistas do cara, tu vê ele conversando, trocando ideia, puta, é muito a fuder, né? Ele tem uma mente realmente especial, diferente, assim, o jeito que ele vê a vida, eu acho um troço muito interessante, sabe? É um cara que ele pensa muito em compartilhar, em ajudar, em dar holofotes, cara. Tu vê quando ele trabalha com outros músicos, até mesmo os caras da equipe dele, entende? Tu vê que o cara puxa os caras pros vídeos e fala, meu, esse aqui é o cara.
que faz tal coisa, esse aqui é o cara que faz tal coisa. Então ele tem uma vibe muito boa, assim, né? E é engraçado até hoje, dando aula, conversando com um aluno meu sobre esse lance de influências e tal, né? Eu comentei, cara, eu nunca estudei nenhum guitarrista, saca? Nenhum guitarrista na minha vida inteira, tipo assim, eu nunca peguei para estudar um guitarrista específico. Ouvi, claro, muitos e muitos, muitos guitarristas, como eu ouço música até hoje, cada vez com mais amplitude, digamos assim, com estilos diferentes e tal, né? Então, pelo seguinte, né, o que eu acho, né? O lance de tem muitos músicos, isso vale não só para guitarra, vale para vocalista, vale para baixista, para baterista, qualquer instrumento. A galera fica tão fissurada no músico de aprender tudo do cara que depois ele vira uma cópia. Ele não consegue mais se Exato. livrar dessa cópia, cara. As bandas são assim. É. Ah, mas eu adoro a banda tal. Puta, eles estão tocando 50 mil covers, cara, começa igual a banda. Então, desde o início, assim, o que me fez ter essa percepção? Observar outros guitarristas da minha idade, um pouco mais velho, que eram muito fissurados no Satriani. Eu vi o cara tocando, puta, o cara tocava igual o Satriani, tipo assim. Eu gostava muito de Mouse, o cara tocava igual o Mouse. Daí tu pensa, é um mérito, tecnicamente falando, sim. No que diz respeito ao mundo autoral, é estar na contramão. Porque só tem um Steve Vai, só tem um Malmsteen, só tem um Satriani, um Paul Gilbert, e tá ótimo, assim. Exato. A gente tem que criar, Exato. a gente tem que criar novos artistas no mundo e não ficar copiando aqueles que já existem e que de repente nem estão mais aí, né? Então eu sempre fiquei meio assim, cara, eu não vou ficar estudando esse lance do jeito do cara tocar, porque daqui a pouco eu vou pegar os capoeiros do cara e vou ficar uma cópia do cara. Então eu sempre segui o meu caminho, eu sempre fui, continuo sendo autodidata. Então eu acho que esse lance é muito interessante, é tu pegar as tuas influências, eu acho que ouvir cada vez mais música e não ficar fissurado muito, cara, fissurado muito num artista específico, numa banda específica, por mais que tu goste. Entende? Eu acho que tem que ter esse cuidado para quem quer ter uma banda autoral, para quem quer desenvolver uma identidade musical, né? Então, às vezes, tu pegar, por exemplo, uma coisa que é bem delicada, o lance da voz, né? A coisa mais interessante é justamente ser diferente, cara. Tu pegar, tipo, o Bruce Dickinson, seu Bruce Dickinson, o Dio, seu Dio, o Ozzy, seu Ozzy, entende? Cada um tem o seu jeito de cantar. Então, eu acho que isso vale para todos os instrumentos, né? Mas eu não sei se tu concorda comigo, né, que a gente que é fã de heavy metal, de uma forma geral, a gente é um tanto quanto, digamos assim, mente fechada. Hoje até tá melhor, a gente pode dizer, né? Mas mais antigamente era muito fechado, assim, porque se a gente for pensar, por exemplo, assim, ó, quando o Iron Maiden, quando o Paul Di'Anno saiu do Iron, né, entrou o Bruce Dickinson. Eram vocalistas completamente diferentes. Claro que o Bruce Dickinson, digamos assim, uma enormidade técnica vocal na frente do Paul Di'Anno, mas o Paul Di'Anno tinha a personalidade dele, era um Iron Maiden diferente. Eu tenho amigos que gostam daquele Iron Maiden lá dos 2 primeiros álbuns, preferem até o Paul Di'Anno. Mas quando saiu o Bruce Dickinson, também eles trouxeram um vocalista diferente, porque o Blaze Bayley, tendo as pessoas restrições a ele ou não, eu até gosto dele na carreira solo, eu acho que ele tem uma carreira solo bem interessante. Ele não é um mau vocalista, mas ele é completamente diferente do Bruce Dickinson, e a galera não curtiu. Tá certo que se a gente for ouvir o Virtual Eleven, né, já é um álbum, digamos, menor na discografia do Iron Maiden, mas a galera tem essa tendência também, às vezes, de quando troca, principalmente o vocalista, né, troca o vocalista, o cara tá esperando ouvir alguém que cante pelo menos parecido. Se vier alguém um pouquinho diferente, pô, já não é aquilo que eu esperava. Não sei se tu concorda comigo nessa linha aí. Não, é assim, o que eu penso sobre isso? Eu acho que no caso do Blaze, especificamente falando, eu acho uma questão de desnivelamento técnico. Com todo respeito à carreira dele. No Iron Maiden, carreira solo dele. Então eu acho um desnivelamento técnico. Eu acho que tecnicamente ele não estava preparado para cantar no Iron Maiden, por não conseguir executar as linhas do Bruce Dickinson à altura. Para mim, a coisa... Eu não vou entrar nem no mérito do timbre. Porque, por exemplo, Paul Di'Anno, tem um time do caralho, os primeiros álbuns do Iron Maiden são muito a fuder. Então, ele desenvolveu um jeito de cantar, cara. Então, aquilo ali tem um valor realmente imensurável, né, cara? Então, quando veio o Bruce Dickinson, ele também tinha uma maneira muito particular de cantar e ele, tecnicamente, elevou muito, né, a régua do Iron Maiden.
Então o que aconteceu, né? O Iron tecnicamente estava aqui, entrou o CD, teve um salto absurdamente técnico, e quando entrou o Blaze, caiu, né? E ele não conseguia fazer as coisas. Pronto, então essa é a minha visão, com respeito, como eu falei, respeitosamente falando sobre, né, cara? Porque é uma coisa realmente bem delicada, né? Então, mas eu Antes acho que da questão de gente. personalidade, sabe? Tipo assim, de Aham. personalidade, cara, por exemplo, pega o Black Sabbath, né? A galera realmente, geralmente, quando tu fala em Black Sabbath, quem é o primeiro vocalista que vem à cabeça? É o Ozzy, né? Sim. Mas, porra, eu adoro a carreira, eu adoro a discografia com o Dio, né? Eu prefiro Sabá com Gil. É, eu inclusive prefiro Sabbath com o Dio, cara. Gosto também dos álbuns do Tony Martin, uma galera acaba execrando Sim, ele, né? Então eu acho que é isso, cara. Acho que em primeiro lugar a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a decisão que não nos compete, né? Eu acho que as sim, bandas, os músicos acabam optando por caminhos que eles têm, muitas vezes essas justificativas, cara, não não são tão tangíveis para quem está de fora, por exemplo. A gente está falando de coisas sim, técnicas, cara, mas de repente esse cara aqui melhor tecnicamente é um baita no chato. E daí a gente faz a pior numa exato, banda que tem um cara chato, tá ligado? Então é muito melhor sim, daqui a pouco, pô, cara, porque o cara não é o melhor do mundo tecnicamente falando, falando genericamente da situação, né? Mas sim, 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 o cara tem uma convivência muito boa com a banda, o cara ajuda a banda a crescer em outras áreas, o cara consegue executar bem os sons, de repente não é um músico super virtuoso, mas cara, o cara consegue fazer sim, o time dar certo, entende? Consegue mesclar bem com a banda. Então, esse lance de o cara ser um músico virtuoso é uma coisa muito complicada, cara, saca? E principalmente quando tu tem uma banda que todo mundo precisa ser virtuoso. Tem que ter sim, muito cuidado com o tal do ego, né, cara? Não começar essa bateção de ego aí, né, cara? Então, o que sim. acontece, a gente sabe em muitos casos da história e tal, né? Então, eu acho isso aí, cara. Eu acho que mudanças são sempre para melhor, são para crescimento, cara. Então, a gente tem que só entender aquilo que nos cabe, a parte que nos cabe como fãs, né, cara, das bandas. Pô, cara, por que trocaram agora, cara? Acontece, né, cara? É, Dentro de uma banda, só quem tá lá dentro que sabe o que acontece, né? Isso é uma coisa que o cara, quando é mais novo, assim, uma molecada, assim, que é muito fã de uma banda, cara, eles têm aquilo, assim, como aquele negócio do coração, né? Pra eles, eu nunca me esqueço, cara, e eu sempre dou esse exemplo, assim, quando eu falo do Ramones, né? Que eu gosto muito de Ramones. Cresci ouvindo Ramones, então, pra mim, quando eu era moleque, o Ramones era aqueles 4 caras ali, era um time, eram 4 irmãos. Depois eu descobri que os caras nem se falavam. Eles nem o Joe e o Johnny nem se falavam. é, Entravam para gravar, depois o Johnny roubou a mulher do Joe, eles não se falavam desde 77. Desde 77 os caras não se falavam. E aí, quando tu é moleque, tu acha, não, a banda ali. Então tem muita coisa que envolve uma banda e a galera às vezes nem imagina, né, cara? cara, a banda é uma coisa muito delicada, cara. Muito Sim, delicada. São muitas áreas, cara. Sabe? Que não sim, envolve só a parte profissional, né, cara? Envolve, é claro, uma parte também. sim, Envolve uma parte pessoal que é muito delicada também, que é, cada um tem uma vida, né? E essas claro, vidas, cara, claro, elas precisam se conectar de forma que a banda aconteça, né? Então a gente tem que exato, fazer tomar certas decisões, né, cara, que acabam às vezes prejudicando uma vida pessoal num determinado momento. E isso não é fácil exato. de lidar, cara. Entende? Então é uma Ah, engrenagem muito sensível. E é por isso que, desde o início do IBA, continua sendo, cara, eu falo sempre sobre isso, cara, da necessidade de tu realmente, cara, tu desenvolver uma relação sincera de amizade, de cumplicidade dentro da banda, cara. Só que assim, não é só uma coisa de meu parceiro de banda. O IBA nunca sim, teve essa história de meu parceiro de banda, tá ligado? é, Então a galera realmente mescla, sabe? Tipo, de uma maneira legal, de uma maneira orgânica, e é claro que isso não vem de dia pra noite. Isso é um desenvolvimento ao longo dos anos, né, cara, enfim, da sim, convivência, né? enfim. Bel, antes da gente seguir e entrar no Ibria para falar da carreira da banda, eu vou te fazer a pergunta que o Daniel da Gol tem. Eu não sei se chegasse a ver aqui, ele perguntou se o Frank Solari tem lugar nesse coraçãozinho. O Frank, pô, com certeza, cara. O Frank cara que conhece o Frank Solari vai curtir o trabalho dele aí, meu. O Frank é um dos caras mais importantes da guitarra no Brasil aqui, né, cara? Só que, tipo, um cara realmente, Sim, dentro do território nacional, ele é um cara que é uma referência, né, cara? Isso é comum, acho que pra todo mundo conhece, todos os músicos conhecem o cara.
cansei de ver show do Frank Solari ao longo da minha vida, assim, já fui em muitos shows dele, assim. O Frank é um guitarrista monstruoso, cara. Sempre teve uma banda muito foda também, cara. O único problema do Frank foi quando ele tocava na época com o Kiko Freitas, né, cara? Daí era uma briga difícil de ver, porque o Kiko e o Frank na mesma banda, tipo assim, porra, meu, pra onde tu olha, saca? O Kiko é outro cara também, Kiko Jogo de Freitas. tênis. O Kiko Freitas é outro cara, assim, que é um luxo, cara. É muito foda, assim, cara, ver o cara tocando. É outro cara também que eu admiro, assim, sempre que eu vejo o cara dando entrevista, o cara falando e tal, escrevendo, o cara tem uma sensibilidade muito grande, cara. Isso eu tenho a maior admiração por pessoas assim, cara, que se mostram realmente artistas, cara, que vão além do virtuosismo do instrumento, né, cara. Eu acho que, tipo assim, o virtuosismo, cara, ele é uma parte da coisa toda. Eu acho que pra tu chegar a um nível de virtuosismo dentro de qualquer instrumento, voz e tal, cara, você tem que dedicar a tua vida para isso diariamente, ao longo de uma vida inteira. Não é um período da vida, é uma vida inteira que tu vai dedicar a isso. Então, tu vai ter que abrir mão de muitas coisas, cara. Saca? Tipo, desde a adolescência, que a minha avó jogar bola, bah, cara, não vou jogar bola, vou tocar guitarra. Não, cara, vai tocar coisa, bah, cara, não vou fazer, eu vou estar com a minha banda. Então, isso aí é desde a minha adolescência, né? O cara tem que abrir mão pra investir na música, tudo que o cara quer. Então, se tu consegue ainda pegar pessoas, cara, que foram além, cara, do estudo do instrumento, cara, que os caras realmente tem algo a acrescentar em termos no âmbito pessoal, cara, eu acho muito interessante ouvir, cara, porque, como eu falei, para tu chegar no nível de virtuosismo dentro do instrumento, independente do gênero musical, tá? Qualquer gênero musical, o cara tem que ter uma dedicação durante toda a vida. Não é um período da vida, é durante toda a vida. E eu não vou entrar em méritos de nomes, que eu acho bastante deselegante, né? Mas falar das pessoas que eu admiro, não as que eu não admiro. Tá Tipo, o Steve Vai, cara, desde a vez que eu vi o cara tocar a primeira nota até hoje, eu só vejo o cara melhorar, cara. Entende? Eu só vejo o cara melhor. O Paul Gilbert é a mesma coisa, cara. O Satriani. Então, esses caras, tipo assim, eles estão envelhecendo muito bem. E é uma coisa muito boa, cara. Tipo assim, tem músicos mais velhos, certo? Eles continuam levando e elevando o nível musical cada vez mais ao longo da vida. Entende? Não foi só, cara, teve uma época que o cara tocava bem. Não, cara, esses caras tocaram bem a vida inteira. Entende? Porque eles se dedicaram, continuam se dedicando a vida inteira. Se tu for pegar entrevistas dos caras falando sobre isso, os caras estudam pra caralho. Não tem, eu sempre falo com meus alunos, a música tem uma relação matemática direta, meu. É direta, é que nem fazer um esporte. Tu quer praticar bem o esporte, tu vai ter que treinar todos os dias. Exato. Tu quer tocar bem o instrumento, tu vai ter que tocar todos os dias. E se tu acha que isso é um trabalho, tu tá na profissão errada, cara. Assim, simples assim, tá ligado? Se tu acha que... Esse é o grande barato da vida de artista, né, cara? De música, artista em geral. É o tesão de fazer aquilo que tu ama fazer, entendeu? Só que existe, cara, um período, existe um tempo de dedicação que é muito alto, ele não é baixo, ele é alto. Entende? Tu tem que abdicar, tu tem que abrir mão de outras coisas para que tu consiga ter esse tempo de estudo. De estudo, de dedicação, que é tempo para estudar, é tempo para compor, é tempo para gravar, é tempo para viajar. Então, tu realmente, cara, tu tem que curtir isso, porque se tu não curte, cara, vai fazer outra coisa. Certo. Abel, 96, então surge o Híbrida. Pergunta que eu te faço, cara, de onde surgiu a ideia, como foi esse início do Híbrida, de onde pintou essa vontade de montar uma banda, de montar o Híbrida? Como é que surgiu essa ideia, cara? Cara, eu tive a primeira experiência assim com guitarra elétrica, com distorção, essa é a minha primeira banda, Os Alforjas de Cristo, né? Foi banda de muita apresentação. Quem viu, viu. Quem não viu, fica na história. São meus amigos até hoje, meus melhores amigos e tal. Então, assim, cara, teve essa época, tá? Eu tinha essa banda. Depois da banda, simplesmente se dissolveu, cara. A gente parou de tocar. Daí o batera, que é meu amigo até hoje, foi tocar com outros amigos. Uma banda, meus amigos até hoje também chamada Quartzo. E tinha uma banda de metal autoral, cara, foi muito a fuder, foi uma puta referência pra mim também, que foi o contato mais próximo, entende? Não de ver na televisão, ouvir no rádio, cara, era dos meus vizinhos, eu ouvia da minha casa, os caras ensaiando,
compondo, tocando Iron Maiden, tocando Metallica, e eu participava disso, desse cenário, entendeu? Eu estava lá, curtindo, tocando com eles. Fui hold da banda deles, era massa, foi uma puta experiência, cara, massa demais. Então esse foi o primeiro contato, assim, de ter banda, assim, estar perto de uma banda, né? Então isso aí, eu diria pelos meus... Entre algo entre 16 e 18. 16 e 18. E daí eu fiquei um tempo sem banda e tal, só tocando, compondo, eu por mim mesmo. Daí eu fui fazer cursinho, cara, lá, pelos, sei lá, 18 anos mais ou menos. Daí cursinho aqui em Porto Alegre. Tava a fim de montar banda e tudo mais, cara. E daí cursinho cheio, era tipo uma arena, assim, as aulas, os degrauzinhos, assim, né? E eu lembro que eu cheguei primeiro dia de aula, assim, meio que queimado no horário, assim, entrei, tava a sala cheia. Eu olhei e, tem uma vaga lá do lado de um cabeludo, né? Cabelão na cintura, assim. Daí eu assim, pô, beleza, identifiquei cabelo. Vamos sentar junto então, né? Daí sentei, papo vai, papo vem, vai chegando no segundo dia de aula, meu. Eu sentei na frente do cara e o cara ficava tocando bateria no tablado. Tum, tum, pá, tum, tum. Meu, no meio da aula, velho. No meio da aula, cara. O professor falando e o cara ficava batucando, batendo o pé no chão, batendo na classe, meu, insuportável. E eu olhava pro cara assim, meu, tipo, e ele ali, né? E eu pensei, pá, cara, ou eu vou matar o cara, eu vou ser amigo dele, tá ligado? Não tem como ser indiferente do que tá acontecendo, né? Daí no outro dia, bom, vou sentar do lado do cara. Daí sentei do lado dele e começou, pô, meu, e aí, tu toca batera? Aham, e ele tocando. Eu, porra, né, meu? E ali, né, tocando, o Zé, né, o Zé Bock. O Zé, ele era baterista, cara, da Magician, uma banda aqui de Porto Alegre, de prog, muito a fuder. Que é de onde também saiu o Renato Osório, nosso ex-guitarrista também tocando essa banda. E daí, a gente começou de papo vai, papo vem. Sobre, cara, vamos fazer um som junto, vamos tocar e tal. A gente começou a ficar amigo, né, cara? Não é, essa situação não é se sustentar, né, ele tocando e eu não sendo amigo do cara. Daí a gente começou a conversar e tal. E foi ele que me apresentou o Marco Panic. Meu grande amigo Marco Panic foi o cara que formou o Ibra comigo. Através do Zé, esse meu colega de cursinho na época, me apresentou o Marco. E a gente começou a tocar. Então eu e o Marco, a gente começou a tocar junto, cara, lá em 93, cara. O Ibra de 96, né? A gente começou a tocar junto, eu e o Marco, de começar a criar as primeiras composições e conceitos de ter uma banda e como seria, como deixaria de ser, né? Daí a gente teve uma outra banda chamada Maltuja, 94, 95. E daí de 96 em diante, Ibra. Eu e o Marco, mas eu e o Marco, o cara que formou a banda comigo, a gente toca junto desde... tocou junto desde 93, cara. Então a gente tocou de 93 a 2010, que foi quando eles saiu da banda. E aí, em 90 e... Deixa eu olhar aqui, né? Pra não me perder, cara. Eu tenho anotadinho aqui. 97, primeira demo. Metal Heart. Alguma referência ao Accept? Não, cara. Na realidade, tipo assim, me comentaram depois. Não, eu pelo menos não recordo que a gente tivesse qualquer referência ao Accept. Foi uma coisa que eu fiquei sabendo tempos depois, né? Mas era, cara, aquela... digamos assim, aquele statement, aquela manifestação adolescente, porra, meu, metal, coração de metal, tá ligado? Metal Heart. E, tipo assim, é muito importante a gente entender a época que cada trabalho surgiu, né, cara? Isso aí eu acho uma coisa fundamental, a gente colocar o trabalho dentro da época que surgiu, né? Então, essa época pra gente, 97, cara, realmente isso era uma coisa muito, muito forte no lance do metal, cara, porque tinha assim, né? O metal sempre foi um estilo, e continua sendo na realidade, né? Sofreu muito preconceito, né, cara? Então sempre teve essa coisa, tipo assim, o cara é metaleiro, o cara gosta de metal, puta, o cara ouve aquelas músicas. Então aquilo ali é meio que um tipo, é isso mesmo. Metal Hard é isso, gente. A gente toca metal, nossa banda toca heavy metal, é todo mundo cabeludo, e é isso aí, entende? Era meio que um statement, que se diz, né? Uma afirmação do que a gente acreditava, né, naquele momento, musicalmente falando, né, cara? Então, a primeira demo, isso aí, 1997, 4 músicas, né, dela. Acho só a música que encerra a demo, que é Stare At Yourself, que entrou no nosso primeiro álbum, Define the Blues. Daí teve toda uma reformulação da música e tudo mais.
E aí, em 99, vem a segunda demo, cara. E aí, é um fato bem interessante. Aí eu queria que tu comentasse, porque com essa demo, essa segunda demo, vocês excursionaram fora do país. Vocês fizeram shows fora do Brasil antes de ter um álbum, né, um full álbum aqui no Brasil. Queria que tu contasse um pouquinho, cara, como é que surgiu essa turnê, essa mini turnê aí pela Europa que vocês fizeram na Bélgica, Holanda, República Tcheca e Polônia. Né, foram shows que vocês fizeram em 99. Como é que pintou esses shows, cara? Isso, e mais a Alemanha também, foram 5 países. Ah, cara, isso então, na linha do tempo, tá? 97 tem a Metal Heart. Daí em 98, cara, a gente juntou grana com todas as forças do mundo. Porque a gente tinha, o que acontece, né, cara? Vamos botar o mundo em 1998, né? O mundo para a internet, o mundo, tipo assim, que a gente tem hoje, né? De tecnologia, de comunicação, né? Que o cara quer ver qualquer coisa, quer fazer um contato, tu pega o celular e tu fala com as pessoas, né? Naquele mundo ali, era fanzine, era carta, era revista, era difícil se comunicar. Uma ligação telefônica era um troço absurdamente caro, né? Então a gente tinha que fazer do jeito que dava, dentro das nossas condições financeiras, né? Então a gente juntou toda essa parte de grana e tudo mais, cara. E em 99 a gente gravou a segunda demo, que é Against the Faceless. E sempre tive esse lance assim, né, cara? A gente que é de Porto Alegre, né, cara? A banda de Porto Alegre, no sulzão do país, né? Naquele lance, cara, pra banda acontecer, a banda tem que ir pra São Paulo, a banda tem que tocar em São Paulo, a banda tem que morar em São Paulo, a banda não sei quem em São Paulo. Sempre tinha aquele mantra, assim, de tu ir pra São Paulo. E obviamente, né, cara, São Paulo é um mercado muito maior para qualquer área que exista na face da Terra, é maior que Porto Alegre e qualquer outro lugar do Brasil, né? É uma das cidades mais importantes do mundo, certamente. Mas a gente sempre teve como objetivo a carreira internacional, cara, desde o início. Entende? A gente entendia, tipo assim, olha, a gente tem que ir para São Paulo e para o exterior. Entende? Mas por que a gente não vai para o exterior de uma vez? Porque a gente não, entende? A gente não bota mais gás aí bota mais combustível aí e vamos mais longe, né? Então é isso, a gente se organizou para juntar dinheiro, a gente se organizou para gravar nossa segunda demo, a gente fez um CD demo com as 7 músicas, né? As 4 da primeira demo e 3 da segunda. Botamos um mochilão de 20 quilos nas costas cada um, mais a guitarra de um lado, mais a pedaleira do outro, mais... Eu me lembro que tinha mais uma mochila na frente, cara, era um troço insano, assim, insano, cara, insano, tipo assim, ó. Eu me lembro que a gente chegou no aeroporto na Bélgica e a gente botou o equipamento que a gente botou lá, nossas coisas, tá ligado? A gente botou nossos mijados todos juntos ali no aeroporto, cara, dos 5 malucos. A gente olhou assim, cara, vamos mandar embora, vamos prender, vamos tocar fogo na... Cara, era ridículo, tá ligado? Tipo assim, era muita coisa, cara. Tipo assim, imagina, 5 mochilão que a gente podia, tipo alpinista, algo do tipo, assim, de 20 quilos nas costas. Daí cada um mais guitarra, baixo, bateria, prato de bateria, pedal de bateria, pedaleira, mais uma mochila gigante. Quando a gente juntou aquele montante, assim, a gente olhou assim, e olhava pra imigração, a gente não vai passar, né? A gente olhava assim, bom, vamos aproveitar o ar-condicionado do aeroporto que vamos mandar embora, né, cara? E outra questão de tensão, né, que é só quem já passou por isso para entender a experiência, né? Tu tá em 5, né? No nosso caso, né? Caiu um, caiu todos, cara. E tipo assim, a gente pensou, bom, vamos passar cada um num guichê, entendeu? Se a gente passar todo mundo junto, que nem uma banda, vai piorar as coisas, né? Então, o que acontece? A gente se reuniu no aeroporto, botou as coisas no chão pra gente olhar assim, caramba, né, meu? Como é que a gente entra com isso aqui, né? Na Europa. E daí, cada um pegou suas coisas e vai. Bom, beleza, eu vou no guichê 5, tu vai no 15, tu vai no 12. Meu, o troço assim, tu tá aqui olhando, eu tô olhando pra ti, daí tá olhando teu amigo no outro guichê aqui, daí tu vê que um já passou, daí tu passa, o outro não passou ainda. Então, meu, Aquela tensão até o último. É tenso, cara, até entrar os 5, até os 5 entrarem de boa, né? Daí foi isso aí. A gente entrou, a gente juntou grana, tá? Pra ficar na Europa um mês e meio, cara. Assim, ninguém nos desse nada, nem uma moeda, nem uma esmola. A gente ficava tipo um mês e meio com a gente tinha juntado de grana e tudo mais. E 3 shows marcados na Bélgica. 3 shows na Bélgica. E daí a gente fez os primeiros shows na Bélgica.
A gente foi adotados, né, por uma família lá, né, um casal, 2 filhos, adolescentes na época ainda e tal. E, cara, eles adotaram, tipo assim, eles levaram pra casa deles, foram os primeiros dias lá e tal. E é um negócio muito louco, né, cara? Tá num país que é uma outra língua, velho, saca? A Bélgica é um país super pequeno e é um país lindo, muito legal, galera, muito gente boa. Só que falam 3 línguas, né, cara? Fala Flemish, né, que é Flamengo, em português, fala francês e uma parte fala alemão também. A parte que a gente tava do Flemish, do Flamengo. E tu não entende nada, cara. Tipo assim, tu tá num ambiente que tu não entende nada, 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 nenhuma palavra. E mas a gente foi super bem tratados, cara. E daí a gente fez o primeiro show, já no primeiro show, a galera curtiu a banda, curtiu. A gente sempre teve, desde o início da banda, ah, essa, cara, vontade de realmente fazer um grande espetáculo, um grande show, assim, que a galera fosse e curtisse, cara. Não é pra ficar admirando os caras, não, participar, curtisse, tá no show. Então chamou muita atenção da galera, né? Toda a nossa energia no palco, as músicas da demo, os covers que a gente tocava na época, vários covers que a gente tocava, né? Naquela época, também para engrossar o show, né? A gente não tinha música autoral para tocar, sei lá, um show tão longo. Eu acho que ser uma banda desconhecida ainda na época, um show autoral muito longo pode ser uma coisa que talvez não seja atraente, por mais legal que possa ser uma banda, né? Então a gente mesclava covers, música autoral. Então já desde o primeiro show a gente conheceu pessoas que nos ajudaram, cara. A gente conheceu outro cara também lá da Bélgica, que nos adotou, né, cara? Cara, nos levou pra casa dele. Eu acho que um sobradinho, assim, tinha um quarto dele, tinha um outro quarto, uns 2 andares. E, cara, a gente ficou basicamente morando lá. A gente viajava na Europa, depois a gente tava sem shows, uma coisa do tipo, a gente pegava e voltava pra Bélgica. Então essas 2 famílias, essa família e esse nosso amigo, cara, foi um presente do universo, assim, que é um troço inacreditavelmente foda, tá ligado? Que os caras fizeram pela gente de ajuda, assim. Nos ajudaram pra conseguir shows, cara, nos ajudaram com lugar pra ficar, nos ajudaram com comida, cara. Foi muito foda. Daí, desde o primeiro show, a gente foi conhecer outras bandas, outros músicos, produtores e tal, das 2 bandas também. E daí a gente tinha 3 shows na Bélgica, cara, e rolou a multiplicação dos shows, né, cara? Esses 3 shows viraram 29 shows, né? Na Europa, durante 5 meses, em 5 países. Foi a Bélgica, República Tcheca, Polônia, Alemanha e Holanda. E assim já dava uma fortalecida no nome antes de ter o álbum, né, cara? Também é interessante, né? Porque é um caminho também bem interessante para se trilhar, porque antes mesmo de tu já lançar o primeiro álbum, né? Claro que vocês tinham ali 7 faixas autorais e tal, mas como tu disseste, mesclava com alguns covers e tal, mas antes de ter aquele trabalho definitivo, o primeiro álbum realmente, já começar a estabelecer o nome num cenário bem competitivo, que é o cenário europeu, é uma coisa também bem interessante de se fazer, né, cara, de dar a cara a tapa, de provar, realmente eu quero uma carreira internacional, buscar isso, né, bem interessante essa atitude da banda. E, Abel, em 2004, sai o Define the Rules, né, cara, o primeiro álbum completo, né, cara, eu me lembro que eu tenho, esse aqui eu comprei, Olha só, cara, eu demais. comprei muito, acho que, cara, logo depois que saiu o CD por aqui, eu acho que eu devo ter comprado, se não me engano, eu comprei esse CD lá na Place, cara, lá com o Márcio, não me falha a memória. Massa demais. Cara, e é um CD, assim, que quando a gente ouve, cara, pelo menos pra mim, ele ainda causa aquele mesmo impacto lá de 2004, quando eu ouvi, porque, cara, ele tem as guitarras pesadas, bem heavy metal, assim, junto com a bateria, mas o vocal do Yuri, ele já leva um pouco mais para esse lado melódico, assim, então ele conseguia dosar aquele metal mais tradicional, mais heavy metal mesmo, mais, digamos assim, power, né, metal, e o Yuri traz um pouco mais desse lance da melodia, né, cara, e outra coisa também que eu lembro da época foi da repercussão do álbum, porque, se não me falha a memória, vocês tocaram com o Hammerfall, e a galera do Não, Hammerfall andava com as camisetas do Ibra, né? Depois, assim, durante o show ali, eu me lembro que até foi na Rock Brigade que os caras comentaram assim, pô, a galera do Hammerfall curtiu o Ibra, a galera toda com a camiseta lá, o staff do Hammerfall com a camiseta. Como é que foi, eu vou te perguntar assim, como é que foi, cara, o lançamento desse trabalho e a repercussão dele pra vocês, assim, ele casou com aquilo que vocês esperavam do álbum? cara, a idade é claro que a gente tinha uma boa expectativa em relação ao lançamento do álbum, a gente sabia que a gente estava lançando um trabalho diferenciado no mercado, né, cara? Tipo, a banda lançou o primeiro álbum em 2004, a banda de 96. Então, mesmo a gente sendo um tanto novos e tudo mais, né?
A banda tinha muita experiência de palco, né, cara? Muita experiência de palco, muita experiência de composição, cara. Então a gente compôs muita coisa também que não entrou nem demo, não entrou no Define. Então já tinha uma boa experiência, né? O lance da Europa, né, cara? A gente ficou 5 meses convivendo juntos, né, cara? Então aquilo ali realmente foi um divisor de águas, né, cara? Tipo, é isso que é pra tua vida ou não é? Se não é, bicho, tu sai fora. Porque 5 meses na estrada, meu, sem casa, sem a tua caminha, sem a tua casa, cara, não é fácil. A galera acha que vida de música é barbada, não é, velho. E mesmo que tu fique em hotel e tudo mais, cara, é uma rotina cansativa. É pega avião, é pega van, é pega ônibus, é pega trem, e é passagem de som, é hotel, dorme pouco e vai. Cara, é uma rotina pesada, sabe? Então tem que estar realmente conectado com o sentimento, com a profissão, né? Então, esse lance aí, cara, do lançamento do Define, cara, quando a gente lançou, o que acontece, né? Essa nossa primeira gravadora, que é da Alemanha, que lançou os 2 primeiros álbuns, a gente conheceu, cara, a gente fez essa turnê na Europa, 99, 2000, tivemos contatos lá de pessoas que nos ajudaram, mantemos contato, e anos mais tarde pintou uma oportunidade da gente fechar com essa primeira gravadora. Tá? E essa gravadora, que é uma gravadora de pequeno porte na Alemanha, ela licenciou o álbum para outros países e tal, entre eles o Japão. E no Japão, cara, o álbum ele bombou violentamente. Ele ficou 6 semanas como o álbum mais vendido lá nas maiores cadeias de loja deles, que é o HMV, né? Então, tipo assim, deu menções do tipo, seria o Ibra no Japão, né? Seria o Ibra, o Iron Maiden do século XXI. Sabe? Tipo assim, as menções foram o review do álbum. Eu lembro. Foi realmente um troço muito violento, cara, a chegada do Ibra no Japão, desde o lançamento do Define the Rules, né? Não é à toa que a banda já tem 6 turnês lá, né? Um DVD gravado em Tóquio e tudo mais. Aí que eu queria chegar, né? Porque teve o Define, né, cara, que foi, digamos assim, o marco, não vou dizer o marco zero, mas foi aquele álbum que mostrou que realmente o Ibra era uma banda profissional que estava a fim de mostrar serviço. Porque em 2008 teve o The Skull Collectors, né, cara, que se o primeiro álbum ele foi mixado pelo Pete Silk, esse não me falha, é do Iron Savior, né, se não me falha a memória, Isso. eu acho que é do Iron Savior, isso, né? Isso. Já o Skull Collector, ele foi mixado pelo Akin Kohler, que também é um cara renomado, né, cara, respeitadíssimo. Esse álbum, ele proporcionou pro Ibra o Loud Park, né, cara, a participação no Loud Park. E aí eu queria que tu comentasse como é que foi essa experiência, cara, porque, pô, vocês tocaram num festival, digamos assim, a nível de quase um Wacken, porque teve Judas, Slayer, Megadeth, Anthrax, Arch Enemy. Como é que foi, cara, pra vocês essa experiência? Esse aqui é o 2012, que ali é o 2009, tem um pouquinho de reflexo ali. Ah, sensacional, cara. Na verdade, o Loud Park, cara, o que acontece, né? A gente... como é que funciona as coisas, né, cara? Então a gente lançou o Define, cara, e o álbum, cara, bombou a full no Japão, com tudo e mais um pouco, né? Então a gente lançou o The Skull Collector em 2008, certo? Tem a Tiger Punch, até essa semana a gente... Até hoje, inclusive. Eu acho que foi hoje. Acho que foi hoje que eu vi. Mais de 1 milhão de execuções, né, cara? É play, bicho. Então, quando a gente lançou o segundo álbum, cuja primeira faixa é a Tiger Punch, que abre o álbum, mesma coisa, cara. Tipo assim, a receptividade dos seus japoneses, cara, foi um troço violentíssimo. Isso é 2008. Daí, em 2009, a gente fez nossa primeira turnê mundial. A gente fez a primeira turnê no Japão. Então, a gente teve... acabou englobando, tipo, era o lançamento do discão, no caso, né, Disco Collectors, e juntou com o Define, que não tinha tido uma turnê no Japão. Então acabou juntando os 2 álbuns, né, da banda, mega bem sucedidos. Então a gente tocou Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e o Canadá de costa a costa. Foi um mês de turnê. Então a gente fez a primeira turnê, cara, em 2009, lá foi abril, maio, mais ou menos, de 2009. E, cara, sold out, turnê bombada, foi um troço muito violento. E o troço foi tão forte, mas tão forte, cara, que a gente foi convidado a tocar no Japão no mesmo modo do Loud Park 2009. Então, cara, eu não conheço, acho que tem uma banda brasileira que tem isso no currículo.
E eu acho que ele deve ser raro, inclusive, para qualquer banda do planeta, né, cara? Tô fazendo uma turnê solo no Japão e depois, no mesmo ano, tocar no maior festival dos caras lá, meu, é um feito. Sim, sim, sim. E ali, cara, vocês tiveram a oportunidade de, no Japão, vocês abriram o show do Megadeth, lá no Japão. Isso. Foi depois. Então, foi abril, maio, a turnê Collect Skulls, a primeira turnê do Iba no Japão. Daí lá, outubro, foi o Loud Park. E uns 2 dias depois a gente abriu o show do Megadeth em Nagoya, que foi também muito, muito a fuder, cara. Foi uma experiência massa pra caraca. A gente tocou, cara, que a proporção é assim, né? Naquele momento era um lugar muito, muito massa, assim, cara. Um lugar muito a fuder, assim, estrutura, palco, som, o cara vê o show. Era um lugar para umas 800 pessoas, mais ou menos. E resumindo, cara, todo mundo que era fã do Megadeth também era fã do Ibra. Então, a coisa foi pegada, né? E tem até uma situação que é engraçadíssima, né, cara, desse show aí. Pô, imagina, né, cara, a gente ia abrir o show do Megadeth, uma das bandas que eu mais curto também e tal. Assim, toda a banda, né? E daí a gente fez a abertura do show, cara. Tipo, todo mundo que tava ali também era fã do Ibra, né, cara? A gente com banda de abertura, né? A gente tinha tocado no Alto Park também. Os dois Alto Park que a gente tocou são os palcos principais, né? Tem outros palcos auxiliares, mas as duas versões do Ibra estavam no palco principal com todas as bandas, Judas, Megadeth e por aí, Slayer e tal, né? Mesmo palco. E daí a gente abriu o show do Megadeth, né? Em Nagoya. E daí, cara, a gente, digamos assim, imagina como se fosse um retângulo, o palco tá no final, a mesa, né, de som tava bem no final, e tinha um espaço atrás da mesa de som, mais ou menos, que seria uma área VIP para convidados e tal, então tu ficava atrás do público, né? Então o público tava na frente, tinha um palco e tu ficava atrás da mesa de som. E a gente ficou ali, a gente ficou curtindo o show ali, daí eu falei, bah, cara, foi o primeiro show que eu vi deles, né? Depois a gente tocou com eles também aqui em Porto Alegre, a gente abriu o show do Black Sabbath, 2013, eles também estavam. E daí foi a primeira vez que eu tava vendo o Megadeth ao vivo, assim, pertinho, né, cara? Porque eu acho que o Loud Park, quando a gente chegou, eu acho que eles tinham tocado já um dia antes, eu não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Eles tinham tocado, acho que um dia antes, a gente tocou no outro dia, 2 dias. 2009 foi 2 dias, 2012 foi um dia só. E daí tava ali, falei pros gringos, cara, quando tiver o sol da torneira of Souls, eu vou ver no meio da galera, tá ligado? Eu vou descer, vou no meio da galera e vou curtir. Vou curtir no meio, lugar abarrotado de gente, né, cara? Lugar pequeno, muitas pessoas, abarrotado de gente, então como se mexer, né? Daí fui eu, né, cara, no meio da galera, de cantinho, porque eu tava vendo o setlist, né? Que é o setlist, o técnico de som, né? Tava ali, opa, vai ter essa música aqui, a próxima é a torneira. Eu já fui indo ali, né? Me meti no meio da galera, mais ou menos no meio do público, no termo de extensão, na metade do total do público, e fiquei ali, curtindo o som. Daí, de repente, cara, a torneira pessoas rolando, né? Daí eu fui chegando assim, né, pra ver mais perto, cara, quando eu vi, eu senti um agarrão na minha perna. Senti sei lá, parecia que estavam abraçando a minha perna. O que é isso, né, cara? Daí quando eu olhei pra um lado, tipo assim, eu olhei pra baixo, olhei pra um lado, eu senti um agarrão na outra perna. E a música rolando assim, o que os caras estão fazendo, cara? Porque eu vi um pouquinho antes disso acontecer, os caras curtindo o show assim, os caras assim. Os caras meio que se assustaram, saca, meu? Começaram a se cutucar, assim, meu, show rolando, os caras todo mundo se cutucando, assim, me olhando, apontando pra mim, assim, quando eu vi, cara, eu ali meio sem jeito, assim, vendo o show. Meu, os caras me agarraram pelas pernas, me levantaram no meio do show dos caras. Me levantaram, assim, levantaram. Quando eu tava assim, ó, tava surfando comigo no meio da galera, assim, ó. Todo mundo olhando, a galera tocando. Meu, eles me largaram na frente do palco. Tinha, tipo uma grade, algo do tipo. Eu nunca eles foram me jogando, passando pra frente do palco. Eu acabei de frente, com as pernas assim, ó. O Mustaine cantando aqui, cara, tocando a torneira, o cara, e eu com os pés abertos, assim, de frente, olhando pro cara, assim. Muito bom. Lance muito louco, cara. Massa, cara. Do caralho. Cara, eu sei que aí em 2010, né, na sequência, se vocês abriram pro Megadeth no Japão, aqui em Porto Alegre, vocês abriram pro Metallica. Mas eu lembrei agora de um fato, cara, e eu até hoje eu não sei, eu vou te perguntar, porque eu lembro que em 2008, cara, o Ibra estava escalado para abrir o show do Iron.
Cara, tava na escala ali, o Ibra tava junto pra tocar o show do Iron, e não tocou. Eu te perguntar, por que não tocou, cara? Era por causa do tempo? A banda tava atrasada ali, o Iron tava atrasado e não tocou. Por que o Ibra não tocou naquele show? Cara, até hoje a gente não sabe direito. Tipo, na Porque realidade é um foi. negócio muito... Foi bizarro, cara. Foi. Pensa em balde de água gelada nas paletas, assim, né? Tu sabe, cara, que eu tava... Porque quando eu tava lá no Gigantinho, né, cara, tava insuportável o calor lá dentro, assim, era um negócio, cara, insuportável, né? Mês de março, tava um calorão fudido, eu me lembro, e o Gigantinho já é quente, né, cara, e aquela multidão lá, e aí tocou a filha do Steve Harris, né, cara, quando ela terminou, aí começou aquele barulho, assim, de que ia vir o Iron, e aí tinha um cara do meu lado que dizia assim, não, cara, não é o Iron. É o Ibra, é uma banda que os caras eram de Santa Catarina, até o cara que tava do meu lado disse, não, é os gaúchos do Ibra que vão tocar, meu, não é o Iron. Disse, cara, eu acho que não. Essa musiquinha aí, cara, é o início do Iron Maiden. Porque não, é o Ibra, é o Ibra. Aí quando vê, começou a tocar o Iron, o cara começou a pular em cima de mim, me abraçar e tal, não sei o que. Disse assim, pô, cara, mas eu vou ter que... Até hoje eu não descobri por que o Ibra não tocou, cara. Eu imagino que como tava atrasado, eu acho ali, o Iron, acho que atrasou um pouco, para não estender muito, eles acabaram tirando a banda. Eu acredito que foi isso, mas eu não, cara, realmente eu não, nunca fiquei sabendo de nada, assim. Por isso que eu tava Cara, te perguntando. o que aconteceu, tipo assim, cara, o show tava fechado, tava anunciado, rádio, TV, Sim, cartaz, jornal e simplesmente foi chegando a época de fazer o show, cara, e nada de contato técnico, né, cara, pra gente conseguir realizar o show, né? Tipo assim, mas, mas, não, beleza, a gente vai mas no tocar num dia, lugar, a gente vai tocar pra um lugar pra 15 mil pessoas, né, cara? Eu acho que sim, não é só plugar o teu instrumento e sair tocando, né? Daí chegou uns dois sim. dias antes, a produção entrou em contato com a gente e falou, cara, não vai rolar o show, tipo, não vai ter como fazer o show de vocês e tal, e era isso. O estranho é que nem avisaram, né, cara? Por exemplo, quem tava lá no Gigantinho tava esperando, eu Não, mesmo era um cara, a cara que gente tava esperando que o Ibra tocasse. imagina a nossa cara, né, velho? Porque tu imagina o seguinte, né? A gente foi ver o show, né? O Gigantinho abarrotado, 15 mil pessoas, e a gente encontrava Pô, as pessoas na rua, né? E os caras nos olhavam assim, cara, vocês já tocaram? Eu, não, cara, a gente não tocou, a gente não vai tocar. Como assim? Os caras, tipo assim, foda, né? tinha que dar explicação ainda, bah, cara, a gente não tocou, não vai tocar. Então é isso, cara, uma coisa ficou meio nebulosa, não... E, foi complicado. Foi um lance assim que realmente, bah, foi um troço muito, muito Foda, triste, né? cara, porque a gente era muito ensaiadaço, Imagina. muito afim, cara. Todo mundo fãzaço de Iron E é o Maiden. Iron, né, cara? É, E é o Iron, foi né? um, E é foi um foda, balde de água fria, assim, realmente, cara, dolorido. foda. Cara, aí avançando no tempo, como eu disse, né, teve a abertura pro Metallica em 2010 e em 2011 veio o Blind Hide, né, cara, que foi o terceiro álbum da banda que rendeu, né, o Blinded by Tokyo, que é o ao vivo, né, cara, um DVD gravado ao vivo lá no Japão, cara. Bem Olha aí, legal. Eu cara. lembro também, esse aqui eu lembro, cara, quando eu comprei, eu lembro que eu comprei. Esse eu tenho certeza, eu comprei na Place, cara. Eu ainda me lembro que eu perguntei pro Márcio, né? Se ele já tinha assistido, ele disse, cara, eu não vi ainda. E eu me lembro de algumas imagens no radar, cara. Eu acho que foi no radar da TVE. Foi no radar que passou alguma coisa, ou se A foi gente um tocou, clipe aham. do show e tal. E aí eu comprei o DVD, cara. Bem legal também. E, cara, eu lembro que eu fiz até uma postagem que eu disse assim, pô, cara, eu pegando isso aqui na mão, né, cara, uma banda gaúcha, cara, que gravou um DVD ao vivo no Japão, né, cara? O cara pensa assim, pô, é foda. E às vezes não tem aquele valor na própria terra, né? Não tem valor na É. própria terra. Vou te perguntar o seguinte, Abel. Blind Hide e o Blinded by Tokyo. Esse conjunto aí, como é que foi esse período da banda? Porque em 2012 o Diego acabou saindo, né? Deixando a banda. Queria te perguntar como é que foi esse período aí pro Ibra, cara. Blind Hide, Blinded by Tokyo e a entrada do Osório também. Certo. Tem, na linha do tempo, então, teve Metallica 2010, cara. Metallica 2010 foi o último show do Marco, né? Primeiro baixista do Ibra, que também foi um cara que formou uma banda comigo, nós dois, né? Então, daí em 2011 entrou o Benio Lima, nosso baixista, novo baixista, né, cara? Que primeira turnê do Japão, daí o Blind by Tokyo foi a terceira turnê do Ibex 6 no Japão, e foi a primeira, o Benio já começou gravando um DVD no Japão, né? Pouca responsabilidade, né? Uhum. Então, cara, teve toda uma mudança de sonoridade, né? Os dois primeiros álbuns da banda,
sempre foram pesados e tal, meio tom abaixo de afinação. Daí no Blind Bride a gente baixou mais meio tom, ficou um tom abaixo, mais os drops, a gente chama os drops. Baixar a sexta corda, mais um tom, fica um som mais encorpado. A gente toca assim até hoje, né? Então teve toda uma mudança de concepção sonora, cara, musical, saca? Realmente foi uma mudança bem forte na sonoridade da banda, né? As letras do álbum são inspiradas no ensaio sobre a cegueira, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas as letras do álbum são inspiradas no livro, o ensaio sobre a cegueira, o Blind Bride. E daí em 2011 a gente fez a turnê no Japão, a nossa terceira turnê. Cara, os lugares mais espetaculares que eu toquei até hoje, que é a turnê do DVD, né, em Tóquio. E daí, final de 2011, o Diego se desligou da banda, era o primeiro guitarrista, e entrou o Renatão, entrou na banda. No final de 2011, e daí 2012, foi a quarta vez do Ibra no Japão, no Alto Parque, daí foi o primeiro show do Renatão com a banda no Japão. Essa é mais ou menos a linha do tempo, cara. E, cara, eu não sei, eu pelo menos desconheço, acho que o Ibra é a única banda de metal do Brasil que tem um DVD gravado no exterior com esse porte, né, campeões do Japão, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E em 2013, cara, veio o Silent Revenge, que eu acho que é o álbum mais pesado do Ibra, assim, né, cara, que tem até não só pela participação do André, né, da Distraut, mas ele tem um pezinho, assim, né, num trash, assim, não, claro, não, guardadas as devidas proporções, né, tem um pezinho no thrash metal, assim, então eu acredito que seja o álbum mais pesado do Ibra, até o vocal do Yuri tá um pouco mais rasgado, assim, um pouco mais diferente. Queria que tu falasse um pouquinho do Silent Revenge, cara. Sim, sem dúvida, é o álbum, cara, é o álbum mais pesado da banda até então, né, o quarto álbum da discografia. Esse álbum, ele marca uma transição, né, cara, na banda também, tipo, que foi a série do Diegão, né, do Diego Casper, a entrada do seu Renato Osório. Então, quando o Renato entrou pra banda, cara, tinha que aprender todos os sons, e não é pouca coisa não, né, cara, é trabalho que não acaba mais, né. Realmente o som é muito rápido, muito técnico, né, cara, então, todo um processo de memorização que não é simples, né, de mecânica e tudo mais, né? Então, quando ele entrou pra banda, o álbum estava bem adiantado, né? Então, basicamente, todas as 9 faixas do álbum já estavam prontas, né? O Renatão contribuiu, enfim, com solos, arranjos, ele produziu o álbum, né? A partir do Silent Revenge até o Moving Round, que é o período que ele esteve na banda, ele produziu todos os álbuns da banda. Então, quando ele entrou pra banda, as músicas estavam basicamente todas escritas, compostas, então ele contribuiu com arranjos e solos e tal, com a faixa bônus que tá só no Japão, né, a composição dele. E foi muito massa, cara, porque teve músicas, por exemplo, que eu compus, grande maioria, eu compus do zero, toda a música, todo o conceito da música, o conceito do álbum e tudo mais. Teve músicas, por exemplo, a própria Silent Revenge, né, que o Eduardo Baldo, né, nosso ex-batera, Dudu, ele escreveu todas as linhas de batera, e me mandou, pô, Alemão, mete as guitas aí, cara. Eu peguei, comecei a ouvir as linhas de bateria dele e compus todas as guitarras em cima. Depois o Berlima também contribuiu com o refrão, a cheia dele, as guitarras, o Renatão também com os ataques da intro, enfim, a gente foi contribuindo. Mas começou assim, né? Até o momento quando eu mandei as guitarras pra galera, pro Dudu, a gente brinca até hoje, lembra assim, cara, porque eu acho que era meio que Páscoa, algo do tipo, assim. E eu brinquei com ele, cara, essa música, a Silent Revenge, é música pra quem come carne na Páscoa, tá ligado? Não tem essa coisa aí, sabe? Não tem coisa de passar pro peixe, tá ligado? É pra quem come carne na Páscoa, né? É um som pesadaço, super agressivo, né? Então, foi legal, cara. Teve algumas músicas que o Dudu começou a fazer de bateria, outras eu comecei do zero. A Shower Keep on Burning. O Yuri, ele me passou o violão e voz, que é a parte inicial da música. Eu escrevi toda a música, toda a concepção da música. Daí depois o Renato botou o solo. Então, foi mais ou menos esse processo de composição do álbum. As letras, cara, são inspiradas num filme fenomenal chamado O Segredo dos Seus Olhos. Quem não viu, veja. As letras do CD são inspiradas nesse filme. Massa, cara. E depois, cara, nesse mesmo ano, vocês participaram do Rock in Rio, né, cara, tocando junto com
o Edu Falaschi, né, aqui no palco Sunset ali, que era um pouco para cada banda tocar, e também abriram pro Black Sabbath aqui, né, que é um negócio histórico. A gente pensa, pensar, né, cara, pô, ter no currículo ali, pô, abertura de um show do Sabbath. Só não tinha o Bill Ward da banda original ali, né, cara? Sim. Infelizmente não era ele, mas, cara, era o Sabbath, né? Esse ano de 2013, né, cara, em 2014, teve o lançamento do... Foi regravado, né? O Define foi regravado, aniversário de 10 anos, né? Eu vou te perguntar, assim, deixando um pouquinho... Não que não seja importante falar sobre o Rock in Rio e sobre a abertura pro Sabbath, mas falando desse aniversário do Define, cara. De onde surgiu a ideia de regravar o álbum nesse aniversário de 10 anos? Cara, tipo assim, o Define Rules é o álbum de maior repercussão na carreira do Ibra no Japão, né? Acho que no mundo, né? Então sempre será um clássico, né? Então, quando chegou esse lance dos 10 anos, a gente pensou, cara, acho que seria um grande presente para os fãs japoneses, né, cara? Porque eu sempre falo pra galera que assim, o tamanho do Ibra no Japão é muito diferente do tamanho do Ibra no Brasil. Então a banda é muito grande no Japão, cara, a gente tá crescendo, já cresceu muito no Brasil. Também temos um porte, né? Estamos também entre as bandas mais importantes do Brasil, do heavy metal, né, cara? Não só no Sul, mas no Brasil, né? No Japão é uma referência, né, cara? Absoluta, né? Então, a base de fãs do Ibra no Japão é muito grande. Muito, muito, muito grande. Então, foi o país que, cara, desde o lançamento do nosso primeiro álbum, abraçou a banda com tudo, né, cara? Tipo assim, realmente a receptividade da galera, a banda, o som, aos shows foi muito, muito violenta desde o primeiro álbum. Então, a gente achou legal de fazer esse presente especial assim, para eles, assim, então, né? De fazer esse lançamento. Então, o Define Rules, o 10th Anniversary, ele foi regravado meio tom abaixo do original. Então, ele acaba sendo um álbum mais... Tu ouviu o original e ele é um álbum mais pesado, né? Mais pesado, mais agressivo. E ainda em 2014 veio o álbum auto-intitulado Ibra e a Metal Manics Inside Tour, né, cara? E depois, em 2016 veio o EP, né, o 20. Mas aí eu queria te perguntar, assim, ó, resumindo, eu vou te pegar assim, 2014, né, com o Ibra, o 2016 com o 20 e 2017 quando o Yuri, o Osório, o Baldo e o Ivan, eles deixam a banda. Né? Te perguntar assim, esse período de 3 anos, como é que foi para a trajetória do Ibra com o lançamento do álbum auto-intitulado, né? Com o EP e a saída do pessoal que estava, por exemplo, o Yuri estava desde o início, né, contigo aí na banda. Como é que foi, cara, esse lance? Cara, o auto-intitulado, o CD Ibra é 2015. 2015. Tem Isso. 2014. 2014 2014 foi o Define. Isso, a edição de 10 anos de aniversário. 2015 foi o CD Ibra. 2016 foi o Ibra XX, né, que é os 20, em homenagem, comemoração aos 20 anos do Ibra, né? 20 anos. 2016. E daí 2017 a gente fez o último show da formação anterior, em abril, se não me engano, em Criciúma. Teve só um show esse ano e a galera ainda, tipo assim, foi todo um processo ao longo do ano de 2017, né? O Ibra anunciou a saída dele no início do ano de 2017. Daí depois o batero, o Baldo e o Ivan, baixista, né? Anunciaram que também iam sair. O Yuri foi morar em Portugal, mora em Portugal até hoje. O Dudu foi morar nos Estados Unidos, estudar minha mãe, mora lá até hoje. O Ivan foi para Portugal também. E daí no final do ano o Renato também se desligou da banda. Falou, cara, também vou seguir só como produtor musical, então não... resolveu tomar uma outra trajetória dentro da carreira musical dele, né? Então é isso, cara. Daí foram anos bem desafiadores, né, cara? Tipo assim, de como continuar com a banda, continuar, não continuar, como remontar, como é que a gente segue a partir daqui, né, cara? Então foram anos realmente muito desafiadores, né? Então esse processo de eu ia te perguntar isso. Chegasse a pensar em não ter mais a banda? Ou não? Passou pela tua cabeça, assim, não continuar mais também, ou não? Cara, eu passei por momentos bem difíceis, né, cara? Alguns períodos, assim, então... na realidade, eu fiquei giboiando a ideia, né? Tá ligado? Tipo,
refletindo, pensando, porque a gente combinou, né, sobre a saída da banda, né, tipo, sobre a saída dos músicos, né, cara. A gente falou, cara, a gente tava compondo Moving Ground, foi lançado em fevereiro de 2018. A gente conversou entre nós, cara, que nada, que as decisões profissionais de cada um não afetassem a produção do álbum. Os fãs não tem nada a ver com isso, a gravadora também não, e pra gente mesmo, né, cara? A gente queria ter realmente esse orgulho também de fazer mais um puta álbum, né? Então, o que a gente combinou entre nós foi, velho, não sai daqui. Tipo assim, isso aqui vai ficar guardado aqui dentro da banda até o dia que for anunciado. Tipo, o Ibra sempre foi uma banda muito reservada, continua sendo, e eu recomendo demais que as pessoas também pensem assim, cara, tipo, que resolvam essas questões dentro da banda e não com plateia, não com público e não esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa que é ruim pra todo mundo. É ruim pra banda, é ruim pro público. Então a gente demorou todo esse período, cara, e durante esse período a gente tava compondo o álbum, a gente tava gravando, e, e eu estava refletindo, cara, bom, como eu ia remontar a banda, de que maneira eu ia, então todo esse período, eu fui amadurecendo a ideia, né? Porque na realidade pra fora do Ibra, a banda existia, né? As pessoas estavam Sim. esperando sair o álbum, sair turnê e tudo mais, dentro que era a questão, né? Então durante todo esse período interno dentro da banda, eu fui me organizando mentalmente, toda a minha vida profissional também, como eu iria arcar com todo o peso de seguir com a banda sozinho naquele momento, de todas as responsabilidades, né, cara? Que independente de ter uma banda ou não, tu continua tendo responsabilidade, continua tendo contratos vigentes e mais uma série de pormenores aí. E daí quando teve a saída da banda, dos quatro da banda, né? Eu comecei, bom, agora eu posso falar, agora eu posso falar sobre o assunto com as pessoas, né? Então agora tá todo mundo sabendo, obviamente foi um choque para todos, imaginar que saiu 4 de 5, né? Certamente deve ser um impacto bem, bem louco, né? As pessoas lerem a notícia e pensar, caramba, né? O que aconteceu, né? Não aconteceu nada. Aconteceu com as pessoas que a galera resolveu tomar um outro rumo profissional na vida deles. Felizmente também tá todo mundo super bem sucedido, feliz nas suas escolhas, isso é ótimo. E eu segui na Tanto, missão de reconstruir o Ibra. tanto é, né, cara, que agora quando a gente for falar do Metamorfoses, tem uma faixa, né, Tribal Mark, que tem a Tem. participação do Yuri, do Diego e do Osório, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, né, obviamente que os caras não iam participar, né? Bem, Sim, total. bem nisso. E É, falando, Abel, falando do Metamorfoses, cara, sétimo álbum da banda, a capa bacana pra caramba ali, com o 7 no Metamorfoses, indicando se tratar do sétimo álbum da banda. Não deixa também já de fazer o nome da banda, o nome do álbum, fazer uma ligação com isso que aconteceu, né, cara, essa metamorfose que a banda acabou passando, ficando só tu ali como o único remanescente lá do início da banda. Cara, gravar o Metamorfoses com essa nova formação, como é que foi, cara? Recomeçar, digamos assim, o Híbrida e largar para o mercado, para os fãs, um álbum tão forte e tão intenso quanto o Metamorfose. pô, muito obrigado. Cara, foi um longo processo, de muita dedicação, de muita abdicação, mais uma vez, né, cara, de outras partes da vida, né, para fazer isso acontecer, né. Então, essa reconstrução da banda começou publicamente, digamos assim, desde que houve a saída oficial dos membros, né, cara. Em nenhum momento eu falei com alguém antes da saída de todos, né. Uma questão de sigilo e, enfim, não, não tinha porquê. Só pra ter uma ideia, né, cara, eu falei pra minha mãe e pros meus dois irmãos um dia antes, acho, do que sair da saída da galera. Eu avisei assim, ó, é o seguinte, ó, amanhã vai vir um tsunami, vai vir um terremoto. Tá tudo bem, tá tudo certo, depois a gente conversa, só pra avisar, né, cara? Daqui a pouco não avisa nada, os caras olham e ficam, como assim, né? Principalmente pessoas, tipo, o Yuri é um cara muito de casa, da família também, né? Da minha família, entende? Então seria muito estranho não falar nada, né? Então, a partir do momento que a galera teve essa saída da galera, oficialmente, bom, eu comecei a remontar a banda. A ideia inicial era remontar o Ibra aqui em Porto Alegre, né? No máximo ter... eu imaginava que o vocalista tinha boas chances de não ser de Porto Alegre, pelo menos, né, cara?
Com isso eu já tinha já tinha isso aí na minha mente, né? Sabe? E daí eu comecei a remontar a banda. Comecei com o guitarrista daqui, o Guga Munhoz. Foi até engraçado, porque assim, cara, tipo, o dia que saiu a notícia, 8 de dezembro de 2017, eu saí, fui tomar uma ceva em Porto Alegre e tal, e eu cruzei com ele, e ele era o cara que eu tinha pensado em convidar pra banda. Daí eu, pá, meu, o que aconteceu? Ele também é amigo do Renato. Como aconteceu, cara? O que é isso, cara? O que tá acontecendo, tá ligado? Ah, pois é. Os guris saíram assim, assim, assado. E ele, pá, meu, tá precisando de guitarra, cara. Pô, cara, se pilhar, me convida e tal, pra fazer um teste e tal. Mas, pô, cara. Eu tinha pensado nele, pô, vamos nessa. Daí a gente começou, convidei pra gente, enfim, começar a tirar os sons e conversar e tal. Daí ele ficou, sei lá, uns 6, 7, 8 meses, cara, tirando som, a gente começou a ensaiar. Depois a gente convidou um outro baterista, também que era amigo dele, que também que eu já conhecia, que é o Martins Esteves. Então tava nós três, cara, já ensaiando, cara, tipo, a gente tava pelo menos com meio show da banda já na mão e focando em terminar o set com um show, enquanto a gente ia selecionar os outros músicos, falando alguma coisa ou outra sobre composição e tal. E para selecionar, faltava que era baixista e vocalista. Teve um determinado momento que a gente tinha fechado com um baixista, um baixista e um vocalista. A gente tinha feito, enfim, já tinha fechado com eles, cara. E simplesmente, cara, a coisa começou a tomar um outro rumo. O vocalista tinha fechado, cara, que é um excelente vocalista. A gente, simplesmente, tanto ele como a gente, sentiu que eu acho que não seria a escolha mais adequada para a banda em relação ao que a banda precisava em termos de tipos de vocais. Então o cara tem um puta timbre, puta alcance, cara, gente finíssima. A gente só sentiu que tanto ele como a gente, depois a gente passou uma parte de audição, a gente começou a ir por os pormenores das músicas e tal, a gente sentiu, cara, eu acho que vai ser um investimento mais de longo prazo e existe um risco no negócio, entende? Existe um risco de se investir um tempo e chegar depois de um certo tempo e pensar, puta, cara, acho que não vai rolar como tem que rolar. Daí o baixista acabou tendo um outro trampo, cara, optando por um outro trabalho profissional dentro da música. Daí ficou nós três, cara, e daí ficou um período, foi bem complicado. Puta, cara, a gente tava com gostinho de ter montado uma banda, foda de novo, daí os caras saíram, ficou nós três, e os dois resolveram sair, eu fiquei sozinho de novo. Daí, cara, daí foi foda. Daí foi foda, acho que foi mais foda do que a saída dos guris, porque a saída dos guris eu tive um ano pra me preparar, entende? Me preparando internamente, cara, tipo, o Yuri é um dos meus melhores amigos, assim como o Renatão, né? O Renatão veio aqui em casa faz umas 2 semanas. A gente passou a tarde inteira dando muita risada e conversando e tal. E vai estar no show, né? Já tá anunciado pro show do Yuri aqui em Porto Alegre, dia 22 de julho. Ele e o André, né? Meyer, Bistrout também. E tem mais 3 convidados aí, fiquem ligados. Então, tipo assim, porque eu tava, enfim, conversando com meus amigos, com o Yuri, com o Renato, principalmente, né, cara? Sobre todos esses rumos que a banda seguir e tudo mais. E daí, então eu tive um período, né, de preparação. Quando rolou essa parada dos guris saírem, foi, ô meu, olha só, tô saindo. Não teve aviso prévio, entendeu? Tipo, eu vou sair. Eu saí. Então, da onde eu estava, eu voltei pro -1, entendeu? Eu não tava no 0 de novo, eu tava no -1, né? E daí, cara, daí foi fora, cara. Tive depressão, cara, tive umas crises de ansiedade violentíssimas, assim, cara. Juntou muita coisa ao mesmo tempo. Foi lá por... Faz um ano agora, perdão, faz 4 anos, cara, 2018. E eu tive, problema grave de saúde, de respiratório. Minha garganta fechou, cara. E eu fiquei 12 dias internado em estado grave no hospital, cara. Então eu quase morri literalmente, cara. Todo dia que eu, sabe, tipo assim, eu mal conseguia. Aí tinha épocas, tipo assim, que eu baixei na emergência do hospital, aqui na PUC em Porto Alegre. Eu fiquei 12 dias em estado grave, cara. Os primeiros, tipo assim, morfina, cara. Eu tomei morfina no início e a morfina no alivia a dor. Era um troço meio insuportável de dor. Essa garganta fechada, eu fui no torrino, a médica me examinou, fez uma endoscopia, botou, quando ela pegou, regalou os olhos e falou, meu, senta aqui agora. Eu perdi a voz 100%, eu não conseguia falar. Eu só conseguia escrever, eu perdi minha voz 100%.
fui fazer uma consulta, daí uma grande amiga me levou, foi comigo, me encontrou lá e tal, pra me ajudar. E daí ela falou, meu, olha só, tu precisa baixar o hospital agora, senão tua garganta vai fechar, e daí fudeu, meu. Daí não tem que, daí tu vai ter que fazer um buraco na tua garganta pra conseguir respirar. Então foi, cara, foi horrível, cara. Porque, tipo, eu fiquei realmente entre a vida e a morte durante 12 dias. Daí eu recebia meus amigos, entre eles o Yuri, o Renatão, cara, a galera da banda, assim, outros amigos. E era bizarro, meu. Tu tava numa cama no hospital, cara, numa emergência, o hospital completamente lotado. Foi bem naquela época que estourou a greve dos caminhoneiros no Brasil. Que parou o Brasil, foi no mesmo dia, cara, foi 31 de maio. Parou o Brasil. Naquele dia eu baixei o hospital. E, e era louco, meu. Eu olhava a galera assim, tipo assim, ó. E eu via a galera, ficava uma sensação muito ruim, cara. Tipo assim, puta, meu, será que eu vou ver os caras de novo, sabe? Olhava pra cada um deles, olhava nos olhos, que se olhava assim, meu, será que eu vou... E Foda. sem dormir, não tem como dormir com uma luz acesa, dentro de uma emergência, com galera morrendo do teu lado e crise pra tudo que é lado. E eu lembro quando eu conseguia dormir, depois que eles deram uma medicação que, cara, não lembro o que eles me deram, cara. Sei que eles deram um troço que daí eu pedi, né? Falei, velho, simplesmente eu não consigo, tipo assim, eu não aguento mais de dor, eu não consigo dormir. E eles deram uma medicação que, cara, eu desmaiei. Tipo assim, foi sossega-leão. E daí, cara, eu acordava, assim, cara, uma situação bizarra, assim, né? Eu acordava, cara, saca? É, Eu imagina, né, olhava, cara? tipo assim, Imagina uma emergência de hospital na situação que tu tá, porra, foda. daí eu olhava pro lado, assim, meu, daí, puta, o cara que tá do meu lado já não tá mais, saca? Daí tu olhava, assim, mudou a equipe médica. Cara, era uma troça, assim, meu, opressor, pá, 24 horas por dia, cara. Então, depois desse período, cara, aí eu tive que refletir muito, assim, cara. Refleti muito, terapia, tipo assim, ó, foi um período muito complicado, assim, realmente, puta, meu, será que eu tô afim de passar por isso de novo? Será que eu tô afim de... Será que isso aqui dá um sinal, tipo assim, qual é o limite da teimosia e da resiliência, saca? Que é uma linha muito tênue, né? Uhum. E daí, enfim, cara, eu comecei a acalmar minha mente, reorganizar, reconectar comigo mesmo, primeiramente, né, cara? Eu, tipo assim, cara, isso é o que eu quero fazer na minha vida. Tipo, 16 anos de idade, eu decidi que eu quero ser músico profissional, que eu quero ter uma banda autoral e a banda que eu tenho. Então eu comecei de novo, e daí, enfim, eu mudei a estratégia do jogo. Falei, bom, vou resolver o problema principal, que é o vocalista, né? Que é a parte mais difícil, certamente, de conseguir fechar. Daí teve aquele concurso Cante no Ibra, que daí o Emeca ganhou, daí o Emeca entrou pra banda. E todo mundo que foi entrando pra banda e ajudando a escolher o próximo membro da banda. Então eu falei, cara, olha só, pensei nesses nomes, cara, tu tem alguns nomes, esse. Tem algum problema com algum desses nomes? Tipo assim, ó, já tocou, conhece, não gosta, é a hora de falar, entendeu? Pra gente botar as pessoas na Claro. banda que a gente tem afinidade e tudo mais, que possa desenvolver afinidade, né? Então a gente começou essa reconstrução da banda, eu sozinho, depois o Meca, depois o Panta entrou, o baixista do Panta, né? Depois foi o Bruno Godinho, o Otávio Quiroga, agora teve uma mudança do baixista, né? 2000, já faz um tempinho, na realidade, meio que perdi no calendário. E agora o Thiago Baumgarten, né, nosso baixista. Então a banda tá fechada e estamos aí, firmes e fortes. E a repercussão do álbum está sendo bem, bem interessante, né, Abel? Porque as coisas que eu li a respeito, assim, claro, além de ter ouvido e ter também tido a minha impressão, é aquilo que eu falei, a galera tá vendo, assim, que o Ibra manteve a sua essência, apesar da troca, né, dos integrantes, e a gente sabe, a gente conversou lá no início, troca de integrante, geralmente, principalmente para os fãs, às vezes, né, cara, ela é traumática, a maioria das vezes, mas o Ibra, ele soube se reinventar, né, cara, na tua figura do cara que decidiu dar sequência na banda, de botar ela de novo na estrada, com um álbum, como eu falei antes, forte, intenso, né, cara, e que respeita e muito a trajetória do Ibra até aqui. Como é que tem sido para vocês, cara, essa primeira, porque o álbum foi lançado agora em fevereiro, faz pouco tempo, essa repercussão que está tendo de mídia, de público, como é que está sendo essa receptividade na visão de vocês? Cara, a gente tá muito feliz, cara, com toda a receptividade, cara, não só no Brasil, mundo afora, no Japão também, o álbum bombou demais também, os reviews, tipo, da Burn, que é a mais importante dele de metal lá e tal, né? Review foi excelente, cara, já rolou entrevista pra guitarra, que a gente gravou também quem vier curtir lá, eu, o Bruno Godinho, o outro guitarra do Ibra.
Tem no site. Se botar na internet, Lian Guitar Magazine, tem lá a gente tocando a Skyline of the Soul. A gente fez um playthrough, eu e ele, a convite da Lian Guitar também. Então, cara, a repercussão lá tá sendo excelente. Tá esperando a pandemia dar uma aliviada forte lá no Japão, tá um pouco diferente as coisas em relação aqui, cara. Pra gente poder começar a organizar coisa de turnê pra lá também, né? E no Brasil também, cara. Todos os reviews que a gente recebeu de imprensa, de zines, de lives que nem a gente está fazendo hoje, cara, o feedback foi muito bom, está sendo muito bom, a gente está realmente muito feliz com a receptividade dos fãs também, né, aquela galera nos escrevendo e volta e meia, tu pega, tem um story, a galera te marcando, tá ouvindo o som, comprou o álbum, cara. Agora a galera também tem o show dia 22 de julho, agora aqui em Porto Alegre, na primeira sexta-feira, né? Então a galera já também mandando foto, cara, comprei ingresso, mandando foto, print e tal. Então, cara, isso é realmente muito incentivo demais, né, cara? Isso é um puta de incentivo, cara. Antes da gente terminar, cara, tu já falasse desse show, a gente vai comentar um pouquinho ainda sobre esse show de Porto Alegre, mas o Ibra tava com um show marcado em São Paulo, né, cara, de lançamento do álbum. E, cara, eu vou te perguntar, porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, cara, que o troço tá chato. Tá muito chato. A gente não pode falar nada mais na internet, não se pode tomar uma atitude, porque sempre tem um fiscal. Sempre tem alguém que vem encher o saco, né, cara? E se falou muito sobre o show do Ibra e sobre, digamos assim, as regras para abrir o show do Ibra. E eu me lembro de onde partiu isso, né, cara? Eu sei que partiu de um cara que não move uma palha para fazer nada. Eu sei quem começou essa história. Até a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente estava falando, dizendo, só podia ter sido esse cara. Não vou nem dar mídia pro cara, porque não precisa. Cara, é uma decisão da banda, a banda decide o que ela quer fazer, mas sempre parece que tem alguém que tem que vir para dar um pitaco, para falar. Cara, como é que... Eu não quero que tu fale sobre esse determinado assunto, mas eu queria que tu desse a tua opinião enquanto um cara experiente que tem, cara, com toda a carreira que tem, uma banda... uma carreira vitoriosa, cara, uma carreira lá fora também, que nem acontece. Bandas que não tem a expressão que o Ibra tem lá no Japão, né, cara, e ficam falando, às vezes, umas bobagens aí pela internet. Como é que tu vê esse momento, cara? Esse momento que a gente tá vivendo, assim, dessa espécie, dessa idiotice que se fala de cancelamento, que se tu falar uma coisinha fora daquilo que eles querem ouvir, já vem uma galera encher o saco. Como é que tu, um cara experiente, um cara vivido, uma carreira já bem, bastante, digamos assim, bastante experiência, vê esse momento que a gente está passando aí? Cara, acho que tem bastante coisa aí nesse assunto aí, né? Porque um é o ambiente, né, cara? Tipo, tu vê, por exemplo, quando a gente divulgou o lance no Instagram, o lance do concurso para banda de abertura em São Paulo, cara, foi sucesso total, tipo assim, a galera marcando os amigos, marcando as bandas, comentando, elogiando. Chegou no Facebook, né, que é a terra do ódio, que é a terra da galera que, tipo assim, que a gente falou, o fiscal, cara. Primeira coisa, tipo assim, quem são essas pessoas, né, cara? O que elas fizeram de relevante para realmente levantar o dedo e falar alguma coisa, tá ligado? Exatamente, cara. Que eu saiba, eu acho que o currículo não tá grande, né? Então, em segundo lugar, cara, é uma decisão pessoal da banda, né? Uma decisão da banda, entende? Exatamente. E ali tá muito claro, em pratos muito limpos, né, cara, de como a coisa seria, certo? Exatamente. Porque tu tem uma banda, tu tem uma placa, a banda tá procurando, tá fazendo concurso para uma banda de abertura, certo? Exato. Aí tem o que tu precisa enviar de material, cara, se a tua banda se encaixa nos pré-requisitos, se tu concorda com os termos. Então a questão que pegou sobre o lance da banda de abertura não receber cachê, cara, o Ibra já fez muito show sem cachê, abrindo show. O Ibra já botou muito o seu próprio backline para abrir um show. Então o que uma banda precisa, no mínimo, cara, é ter o seu backline. O backline, pra galera que não é da música, é o equipamento de palco, é a bateria, os amplificadores, o seu próprio equipamento. Então, se a banda tem isso, ela tem o custo de transporte, só que, pô, eu sou guitarrista, se eu tenho meu amplificador, não precisa usar amplificador. Mas se eu fazer um show importante e meu amplificador ele é pequeno e não cabe, ele não atende a proporção do lugar, não, eu tenho que organizar, eu tenho que ir alugar um amplificador, eu ou a banda.
Então, o que acontece é, imagina, tu vai ter a oportunidade de abrir o show numa puta numa casa, com mídia. Tu vai mostrar para um público que é muito maior que o teu. Certo? Essa é a hierarquia das coisas, né? Se tu tá numa posição de banda de abertura, Exato. porque a banda principal vai estar num nível hierárquico acima, né? E não tô falando de melhor ou pior, tô falando que dentro da trajetória musical é assim, né? Exatamente. Então, e a questão toda, cara, tipo assim, então, da divulgação da mídia, isso, cara, já é um ganho muito grande, cara. Saca? Por exemplo, né? Só fazer um parênteses vou fazer alguns parênteses dentro do primeiro parênteses. Eu fui no show do Xamã agora, no domingo aqui em Porto Alegre da Penha, puta show do caralho, show dos caras. Teve uma banda de abertura aqui, a Marena. Você conhece já. Eu não conhecia a banda, Sim. conhecia só, eu já tinha ouvido o som dos caras, mas nunca tinha tocar ao vivo. Marina é meu Cara, amigo. caralho. Fizeram um puta de um show. Fizeram um puta de um show. Eu vi todo mundo, a galera que tava na opinião, comentando bem pra caramba da banda, inclusive o Xamã. Não sei como foi essa abertura, não quero entrar no mérito, realmente eu não sei, tá ligado? Eu quero dizer que eles tiveram a oportunidade de tocar com uma banda muito importante no cenário, que é o Xamã, e fizeram a parte deles. Fizeram um puta de um show, ganharam muito fãs. Entende? E tem uma coisa, Abel, só te interrompendo, tem uma coisa que eu acho, nesse caso específico da abertura do Marena pro Xamã, é o seguinte, cara, o Marena teve uma exposição agora, né, daqui a pouco, como tu disseste, não conhecia a banda, alguns que não conheciam tiveram a oportunidade de ver e ouvir, cara, que o Rodrigo, o Marena, cara, ele é um dos melhores vocalistas do Brasil hoje. E tem muita gente Sim. que nem sabe quem é o Marena. Entendeu? Então, quando tu tem essa oportunidade ali, pô, vou ali, vou pesquisar o trabalho do cara, vou comprar o material do cara, sei lá, vou ouvir numa plataforma. É a oportunidade, às vezes, que a banda tem. Nem sempre se resume. Daqui a pouco tu recebe uma grana, mas tu não tá nem aí. Vai lá, toca de qualquer jeito, a galera não quer nem saber quem tá tocando antes, né? Então, tem os dois lados. E uma coisa que eu acho que é importante também frisar, tu comentasse, com relação ao concurso, é que as regras estavam ali e vocês não pegaram uma arma e botaram na cabeça de nenhuma banda para dizer que tinha que ser assim. Exato. O cara, por exemplo, assim, pô, mas eles não vão pagar a abertura. Cara, mas é uma opção minha, eu vou lá se eu quiser, se eu não quiser eu não vou. Se eu não concordar, que é o direito do cara, não concordar, não vai. Simples, né? É um negócio tão simples, cara, mas parece que as pessoas têm o prazer de provocar um rebuliço, assim, uma revolta, espalhar um ódio gratuito que eu não sei aonde leva isso. Sinceramente, eu não sei onde leva isso. Cara, isso aí tá boa, cara. Isso é é maldade mesmo, é coisa maldosa. Eu acho que sim. Eu acho É que sim. maldosa. Não, cara, eu acho que não é. Eu acho, né, a coisa é na área da maldade mesmo, tipo assim, pra prejudicar. Só que, eu digo uma coisa, cara. Quem conhece o carreira do Ibra, me conta uma história de pisada de bola do Ibra com alguém, qualquer banda, equipe, público, não tem uma, cara. A banda sempre fez as coisas de uma maneira muito certa, muito correta. Então, o lance ali em São Paulo, outra coisa, cara. Quanto custa produzir um show em São Paulo? Uma banda que está espalhada pelo Brasil. O custo da casa, o custo logístico, o custo de locação, cara. Cara, é um custo altíssimo. E quem arca, entende? É quem está produzindo o evento, no caso, as bandas, saca? Então, o que acontece? Não a banda de abertura, né? Então, a banda de abertura, ela entra com risco zero no negócio e tem a oportunidade de tocar. Se o evento der errado, cara, quem toma prejuízo é a gente, cara. Então, o que acontece? A gente gostaria muito de poder pagar cachê, e um bom cachê, uma banda de abertura. Mas dentro dessa contabilidade, existe um risco no negócio, com qualquer show existe um risco, entende? Não é, tipo, está certo que vai dar certo, tem Sim. que fazer dar certo. Então, Venda eu de acho muito ingresso. pior que muita gente faz isso, é prometer um troço e não cumprir. É prometer um cachê X e chega na hora, cara, o evento não deu certo. Bom, cara, o cara se comprometeu, quer pagar. E quando se compromete a pagar, cara, tu tem que pagar. Com o evento dando certo ou não. Tu tem que tirar de uma outra fonte. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que realmente essa galera tem que se ocupar, cara. Ela tem que achar alguma coisa pra fazer, alguma atividade, assim, que é pra ocupar seu tempo, cara. Tu gastar o teu tempo, cara, falando de quem tá trabalhando a sério há 26 anos e não tem treta nenhuma pra ficar enchendo o saco, Produzir, né, cara? Produzir, cara. produzir, produzir. Então é isso, cara. E essa vibe, né, cara? Tipo, eu passei, como comentei, do show do Xamã no domingo lá.
Fiquei bastante tempo com os caras depois, principalmente depois do show deles, né, cara, no camarim, tomando céu, batendo papo. E é isso, cara. Falando com o Alírio também, né, cara, e comentando, cara, da importância, e comentando também do Marena e tal, né, da banda. Puta, caralho, a banda que massa. Cara, da importância que surgiram novas bandas, da importância das bandas fazerem coisas juntas. Sim, Então, tu imagina, tipo, a atitude que ele teve também acho que foi a última música do show, se não me engano. Que ele right? chamou o Marena pra cantar com eles no show. Sim, Cara, sim. é uma Que puta de uma na versão oportunidade, original cara. é o André Matos e o Tobias, né, do Edguy. Então, é uma puta de uma oportunidade, cara, saca? Então, isso as pessoas não todas, né? As pessoas que têm essa Sim. maldadezinha no coração não conseguem valorizar e entender a importância do momento como esses, né, cara? E é isso, cara, mas a gente segue E fazendo às nosso vezes, trabalho, cara, foi realmente... Cara, quando começou a rolar essa parada, a gente se olhou assim, né, cara, tipo, a gente começou a conversar a banda, assim, tipo, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? O que as pessoas estão fazendo? são, são atitudes como essas que aí a gente entende onde é, por que os caras estão onde estão, né? É aí que a gente entende, às vezes tu te pergunta assim, o cara até tem talento e tal, mas aí atitude mesquinha desse tipo mostra por que o cara tá onde tá, não tá numa posição um pouco melhor. Então Abel, esse lance aí que é a tipo gente tá assim, se cara, estendendo. Ah, pode esse falar. lance aí que é tipo assim, cara, ele é geral, né, cara? Eu acho que as Sim, pessoas, elas têm que... Eu acho o nível de agressividade gratuita, cara, depois... tá Sempre muito. existiu, né, cara? Convenhamos, sempre existiu. Eu acho que a panela de pressão que foi, ainda está sendo, né, um pouco menor, assim, mas a pandemia, para todo mundo, cara, as pessoas ficaram... É, Algumas ficaram piores do que já eram, né, cara? Então é verdade, cara. as coisas muito loucas. Então a gente tem que ser essa vibe aí, cara. Não dá pra entrar nessa vibe porque não leva a lugar nenhum. Verdade. Cara, a gente passou um bom período aqui da programação aqui, porque o papo tá bom, a gente vai conversando. Pra gente encerrar, cara, eu queria que tu falasse então um pouquinho desse show que vai acontecer agora, dia 22, aqui em Porto Alegre, lançamento, né? Eu vi hoje que o primeiro lote já esgotou de ingresso, né, cara? 22 vão ter duas bandas que vão participar, além das participações especiais, duas já confirmadas, né? Como tu falasse, o André, da Distraught, e o Renato, que tocou já com a banda. Então eu queria que tu falasse um pouquinho desse show aqui e já também, de antemão, já te agradecer de novo, né, cara, por ter aceitado o convite para a gente conversar aqui sobre a carreira da banda, expor teu ponto de vista sobre alguns assuntos, falar sobre o novo álbum, sobre o que vem por aí. Mais uma vez, brigadão, Abel. Pô, eu que agradeço, Sérgio. Valeu demais mesmo o convite mais uma vez, tocar essa ideia aí. Cara, então o show é dia 22 de julho, mês 7, é uma sexta-feira, então é fim de semana. À noite ela vai até às 5 da manhã, então vai ter o show de abertura da It's So Red, aqui de Porto Alegre, banda do caralho. A galera já conhece aqui, quem não conhece vai lá conhecer. Então a casa abre às 10 horas, das 10 às 11 vai ter rodada dupla de long neck, Eisenbahn e Heineken, 10 às 11. O show da It's So Red é 15 para as 11. Tá? Alquêmia, primeira vez em Porto Alegre, de São Paulo, cara. Nossa banda Vai, tá convidada, bom. tocar aqui. Vai tá banda 15 para meia-noite. Tá? E o show do Ibra é a 1 da manhã. E depois do show do Ibra, a festa segue até às 5 da manhã. Então já tem o André Meia da Distraught, gravou com a gente no site Revenge. Vai estar lá com a gente, o Renato Osório também, e tem mais 3 participações. Porque eu digo o seguinte, né? O show que vai rolar em Porto Alegre vai ser só em Porto Alegre. Então, com essas participações. Então, cara, se tu é de Porto Alegre, tu é de região, é uma oportunidade única de tu ver, além de todo esse show de lançamento aí, que vai rolar no dia 22 de julho. Vão ser 5 participações muito, muito especiais. Elas vão acontecer só em Porto Alegre. Então, cara, vai no show. Tipo assim, realmente vai ser um momento muito especial. A gente vai tocar várias músicas do Metamorfoses. A gente vai tocar também todos os clássicos da carreira do Ibra. Então vai ser um festão, cara. Vai ser um showzaço. Vai ser uma noite realmente de muita celebração, né? Que vai começar lá às 10 da noite, vai até às 5 da manhã. Depois dos shows também ali, cara, a gente vai curtir com a galera, a gente vai tocar uma ceva, autografar, bater papo, tirar foto, assinar o material que a galera levar também, com o maior prazer. Então chega junto, vai ser uma noite histórica aí. Massa. Então, convite feito, mais uma vez. Abel, brigadão.
Sucesso, cara, nessa nova Agradeço. fase aí Obrigado que tem demais pela pelo convite. frente. Grande abraço, cara. Valeu. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau. Ah.